Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, certo? A partir de hoje a gente inicia capítulo novo do nosso livro, conteúdo novo. Vamos aprender sobre ângulos, né? O que seria o ângulo, suas classificações, as suas medidas, né? Tudo isso vamos iniciar nesta aula, nesta semana. Então vamos aqui para a nossa primeira aula sobre ângulos, certo? Primeiro de tudo, entender o que é um ângulo, né? Entender os seus elementos, o que forma um ângulo. Primeiro vamos revisar o que seria um polígono, né? Uma figura convexa ou côncava, né? Ou não convexa. Alguns livros usam convexa e não convexa, outros utilizam convexa e côncavo, mas aqui para o livro vai ser convexo ou não convexo. Então, o que seria uma figura ou uma área convexa? Então vejam primeiro esse círculo onde eu tenho a divisão de duas áreas, essa área rosa e essa área azul. Primeiro essa área rosa, certo? Quando eu traço dois pontos e ligo esses dois pontos e a reta fica completamente dentro da figura, eu chamo de convexa, certo? Então aqui, se eu ligar qualquer dois pontos dentro dessa figura rosa e traçar uma reta, ela vai ficar dentro dessa figura, então eu vou chamar de convexas. Já se acontecer o contrário, como vejam aqui esses pontos C e D, eu tracei esses pontos C e D dentro da área azul, mas quando eu traço uma reta ligando esses dois pontos, parte dessa reta atravessa a área rosa. Então, para esta área, eu vou dizer que ela é não convexa, porque parte da reta não passa toda dentro da área azul, ela pega um pouco da outra área. Então, basicamente, a diferença é essa, de convexa e não convexa. Por que tenho que aprender isso? Para entender primeiro o que é ângulo, certo? Então, o que seria um ângulo? É a região do plano limitada por duas semirretas, ou seja, eu tenho que ter duas semirretas, certo? Ligadas, certo? Ligadas de que forma? Possuindo a mesma origem. Então ela tem que sair do mesmo ponto, que é esse ponto eu vou chamar de vértice, que eu vou dizer mais na frente. Então se eu tenho duas semirretas saindo do mesmo ponto, a região que cercam, né, essas duas semirretas, eu dou o nome de ângulo. Então vejam, por exemplo, aqui na parede, né? Vejam essa parte aqui da parede de cima e essa que está descendo aqui. Vejam que ela tem um ponto em comum, que é o canto da parede. Essa região aqui, delimitada pelas essas duas semirretas, eu dou o nome de ângulo. Mais um exemplo, aqui no campo de futebol, a parte aqui de lateral e escanteio. Veja que eu tenho duas semirretas, ó, essa parte branca aqui, certo? Partindo da mesma origem. Vejam que eles têm aqui esse ponto em comum. A esta área aqui delimitada entre essas duas semirretas, eu dou o nome de ângulo. Bom? Então aqui está uma figura mais clara, né? Aqui eu vou ter aqui uma semirreta em cima e embaixo, partindo aqui da mesma origem, que é essa origem eu vou dar o nome de vértice, e essa região aqui dentro, certo? Eu dou o nome de ângulo. Como represento esse ângulo? Aos pontos que dão origem a ele. Aqui eu tenho um ponto A, vem até o ponto O. A esse ponto O eu dou o nome de vértice. Do ponto O, ele vai até B. Então essa região delimitada aqui está formando esse ângulo. Como eu represento? A, O, B. Então veja como está aqui, ó. A, O, B, onde eu tenho um acento aqui, um chapeuzinho, em cima da letra O, certo? Então isso quer dizer o quê? Que o ângulo está no vértice O. Então é esta sequência aqui, A, O, B, e esse sinal em frente, em cima do O, quer dizer que eu parto do ponto A, vou até o vértice do ponto B e o ângulo está no ponto O. Então aqui eu tenho os ângulos AOB ou o contrário, BOA, certo? E eu tenho os elementos formadores. O vértice, que é esse ponto de origem, então esse ponto aqui eu chamo de vértice. E quem são os lados? Os lados são o que? OA e OB, que eu chamo de semirretas. Tá aqui. Então, OA e OB. Então, esses são os elementos formadores de um ângulo. Informação importante. Quando se dá uma volta completa em um círculo, quantos graus eu tenho?
Lembrando que graus é a unidade de medida de ângulos. Então, quando eu dou uma volta completa, eu tenho 360 graus. Então, o ângulo é de 360. Quando eu dou meia volta, é um ângulo de 180 graus. Certo? Então, região angular, o que seria isso? Um ângulo geralmente determina no plano 3 juntos. Então, seria o quê? Pontos interiores, pontos do ângulo e pontos exteriores. O que seria isso? Qual a diferença? Vejam que aqui eu tenho outras duas semirretas formando o ângulo. Então, aqui eu tenho uma semirreta OA e OB, certo? Formando o ângulo aqui. Então, quais seriam as diferenças? Então, vamos aqui. No exemplo abaixo, os pontos A, B e C estão contidos na região angular. Então, veja, aqui eu tenho o ponto A, B, e mais aqui embaixo, se você pegar o seu livro, você vai ver esse ponto. Então, quando estão em cima das semirretas, eu digo que estão contidos na região angular, certo? Ou pontos do ângulo. Quando eu tenho pontos dentro dessa região, eu digo que é o ponto interior. Vejam que esses 3 pontos, esses 4 pontos estão nessa região aqui dentro. Então, eu chamo de ponto interior. Mas da fora, se eu tenho aqui esse ponto aqui, azul mais escuro, vejam que ele não está nessa região. Então, eu digo que é um ponto exterior. Certo? Então, vocês têm que fazer essa diferença e classificar em contidos na região angular, ponto interior ou ponto exterior. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Observe a figura abaixo e dê o vértice do ângulo, os lados do ângulo convexo e a representação do ângulo. Então veja que aqui eu tenho MON. Quem é o vértice? O. Lados do ângulo convexo. Então aqui eu tenho um lado OM e ON. Representação do ângulo MON com um símbolozinho aqui em cima do O. Então, questão só isso. Ele quer o vértice, o lado e a representação. Certo? Outro exemplo aqui. Olha a sua volta e encontre exemplos de ângulo. Então isso aí fica a seu critério. Então, basicamente, muitas coisas que a gente vê no dia a dia, a gente vê a formação de um ângulo. Tá bom? Então, para essa aula, a gente fica nessa parte até aqui. Aprendemos o que é um ângulo, os elementos formadores de um ângulo. Tá bom? Então, vai ter uma atividade agora do livro. E nas outras aulas seguintes a gente dá continuidade. Então ficamos por aqui e até mais.